Se você tiver imaginação, esse capítulo pode lhe dar uma ideia suficientemente importante para o início da riqueza que você almeja. Lembre-se de que ideia é o principal. O conhecimento especializado se consegue em qualquer esquina. Capítulo 6. Imaginação, a oficina da mente. Quinto passo para a riqueza. A imaginação é a oficina onde são formatados todos os planos que as pessoas criam. O impulso e o desejo ganham forma e ação com a ajuda da faculdade imaginativa da mente. Já foi dito que as pessoas podem criar qualquer coisa que elas consigam imaginar. De toda a história da civilização, esse é o momento mais favorável para o desenvolvimento da imaginação, porque é o momento em que as coisas mudam com muita rapidez. Por todos os lados é possível receber estímulos que desenvolvem a imaginação. Com o auxílio desta faculdade, as pessoas descobriram e desenvolveram mais usos das forças da natureza nos últimos 50 anos do que em toda a história da humanidade. O ser humano conquistou o ar de maneira tão completa que os pássaros não voam melhor do que ele. Ele capturou a força do éter e fez com que isso servisse como meio de comunicação instantâneo para o mundo. Ele analisou e pesou o Sol a milhões de quilômetros de distância e estabeleceu, com a ajuda da imaginação, de que elementos ele se constitui. Descobriu que o próprio cérebro é uma estação de transmissão e recepção da vibração do pensamento e agora está começando a aprender como usufruir desta descoberta. Ele aumentou a velocidade de locomoção e hoje é capaz de viajar a mais de 500 km por hora. Já vai chegar o dia em que alguém vai poder tomar café da manhã em Nova York e almoçar em São Francisco. A única limitação do homem, dentro daquilo que é razoável, está no desenvolvimento e no uso da imaginação. Ele ainda não chegou no auge deste desenvolvimento. Apenas sabe que tem imaginação e ainda a usa de uma maneira muito básica. As duas formas de imaginação. A imaginação funciona de duas formas. Uma se chama imaginação sintética e a outra imaginação criativa. Imaginação sintética. Por meio desta faculdade, uma pessoa rearranja antigos conceitos, ideias ou planos numa nova combinação. Essa faculdade não cria nada, só trabalha com o material da experiência, da educação e da observação que a alimenta. É a faculdade mais usada pelos inventores, com exceção dos gênios, que extraem ideias da imaginação criativa quando não conseguem resolver um problema pela imaginação sintética. Imaginação criativa. Através desta faculdade, a mente finita do homem entra em contato direto com a inteligência infinita. É a faculdade através da qual se recebem os palpites e as inspirações. É por essa faculdade que todas as ideias novas e básicas são transmitidas às pessoas. É por meio dela que as vibrações de pensamento da mente das outras pessoas são recebidas. É por ela que uma pessoa pode sintonizar e se comunicar com o subconsciente das outras. A imaginação criativa funciona automaticamente do modo como será descrito nas páginas seguintes. Essa faculdade só funciona quando a mente consciente está vibrando em uma velocidade muito rápida, como, por exemplo, quando a mente consciente é estimulada pela emoção de um desejo ardente. A faculdade criativa passa a ficar mais alerta e mais receptiva às vibrações dessas fontes, na proporção direta a que é utilizada. Essa frase é muito importante. Pense um pouco a respeito antes de continuar. A faculdade criativa
passa a ficar mais alerta e mais receptiva às vibrações destas fontes na proporção direta que é utilizada. Tenha sempre em mente, quando seguir os princípios, que toda forma de converter desejo em dinheiro pode ser resumida numa frase. Mas a história só vai estar completa quando se tiver dominado, assimilado e começado a usar todos os princípios. Os grandes líderes do comércio, da indústria e das finanças, assim como os grandes artistas, músicos, poetas e escritores, se tornaram gigantes porque desenvolveram uma faculdade da imaginação criativa. Tanto a imaginação sintética quanto a criativa se tornam mais ativas com o uso, assim como qualquer músculo ou órgão do corpo se desenvolve pelo uso. O desejo é apenas um pensamento, um impulso. É nebuloso e efêmero, é abstrato e sem valor, até ser transformado em seu equivalente físico. Ainda que a imaginação sintética seja usada com maior frequência, é preciso ter em mente, ao transformar o impulso em desejo, ao transformar o impulso do desejo em dinheiro, que podem ocorrer situações que exijam o uso da imaginação criativa também. Sua imaginação pode estar meio enferrujada por falta de ação, contudo pode ser reanimada e reativada pelo uso. Essa faculdade não morre, embora possa ter ficado dormente por falta do uso. Por enquanto, concentre sua atenção no desenvolvimento da imaginação sintética, porque essa é a faculdade que será mais usada no processo de conversão de desejo em dinheiro. A transformação de um impulso intangível, um desejo, numa realidade tangível, chamada dinheiro, requer o uso de planos. Esses planos precisam ser formulados com o uso da imaginação e principalmente da imaginação sintética. Leia esse livro inteiro, depois volte a esse capítulo e comece a colocar sua imaginação para trabalhar na elaboração de um plano ou planos para transformar seu desejo em dinheiro. Instruções detalhadas para a construção de planos são passadas em quase todos os capítulos. Use aquelas que melhor se adequarem às suas necessidades e então ponha tudo no papel, se já não tiver feito isso. No momento em que terminar, você com certeza terá dado uma forma concreta ao seu desejo intangível. Leia essa frase de novo, leia em voz alta, com calma, e quando estiver lendo, lembre-se de que na hora em que você colocar a afirmação do seu desejo e o plano para a realização no papel, terá dado o primeiro de uma série de passos que irão ajudá-lo a converter seu pensamento no equivalente físico. Nessa terra em que vivemos, você e todas as outras coisas materiais que existem são resultado de evolução por meio da qual partículas microscópicas de matéria foram organizadas e dispostas de uma maneira ordenada. Além disso, e a afirmação a seguir é de enorme importância, nessa terra, todos os bilhões de células que habitam o seu corpo e todo átomo de matéria começaram como uma forma intangível de energia. O desejo é um impulso de pensamento. Impulsos de pensamento são formas de energia. Quando se parte de um impulso de pensamento ou desejo de acumular dinheiro, você está recrutando a mesma coisa que a natureza usou para criar a Terra e todas as formas materiais que existem no universo, inclusive o corpo e o cérebro, onde os impulsos de pensamento atuam. Tanto quanto a ciência foi capaz de determinar, todo o universo consiste em apenas dois elementos, matéria e energia. Pela combinação de matéria e energia foi criado tudo aquilo que as pessoas são capazes de perceber, da maior estrela do céu até o próprio ser humano.
E agora, se você se vê diante da tarefa de tentar lucrar pelo mesmo método da natureza, você está, espero que sinceramente e honestamente, tentando se adaptar às leis da natureza ao tentar converter seu desejo num equivalente físico ou financeiro. E você pode conseguir isso, porque já foi feito antes. Você pode construir uma fortuna com a ajuda das leis imutáveis, mas primeiro você tem que conhecer essas leis e aprender a utilizá-las. Pela repetição e utilizando a descrição dos princípios de todos os ângulos possíveis e imagináveis, esse autor espera revelar a você o segredo por meio do qual todas as grandes fortunas foram acumuladas. Por mais estranho e paradoxal que isso possa parecer, o desejo não é um segredo. A própria natureza o revela nessa terra em que vivemos, nas estrelas e nos planetas que vemos, nos elementos que estão à nossa volta, em cada folha de relva e em cada forma de vida no nosso campo de visão. A natureza anuncia esse segredo pela biologia, na conversão de uma minúscula célula tão pequena que é capaz de se perder na cabeça de um alfinete, no ser humano que agora está lendo esse livro. A conversão do desejo em seu equivalente físico certamente não é menos milagroso. Não desanime se não conseguir entender a enormidade do que acabou de ler, a não ser que você já estude a mente humana há muito tempo. Não se deve esperar que vá conseguir assimilar todo o conteúdo desse capítulo logo na primeira leitura, mas com o tempo você vai progredir. Os princípios a seguir vão abrir caminho para o seu entendimento sobre a imaginação. Assimile o que entender quando estiver lendo esta filosofia pela primeira vez e então releia e estude. Você vai descobrir que algo aconteceu para trazer mais clareza e melhor compreensão do todo. Mas principalmente não pare nem hesite na hora de estudar esses princípios, até ter lido este livro pelo menos umas 3 vezes, porque aí você não vai mais querer parar. Como fazer um uso prático da imaginação? As ideias são o pontapé inicial para todas as fortunas e são produto da imaginação. Examinemos algumas ideias bem conhecidas que renderam grandes fortunas. A expectativa é que estas ilustrações passem informações pertinentes sobre como a imaginação pode ser utilizada para se acumular grandes fortunas. A chaleira encantada. Há 50 anos, um velho médico do campo chegou à cidade. Amarrou o cavalo e discretamente entrou numa farmácia pela porta dos fundos e começou a negociar com um jovem vendedor. Sua missão estava destinada a enriquecer muita gente. Estava destinada a levar ao sul dos Estados Unidos o maior benefício de longo prazo desde o final da Guerra Civil. Por mais de 1 hora, atrás do balcão de prescrições, o velho médico e o farmacêutico conversaram em voz baixa. Depois o médico saiu. Ele foi até a charrete e voltou com uma chaleira grande e velha, uma colher de pau usada para mexer o conteúdo da chaleira e colocou tudo nos fundos da farmácia. O jovem deu uma olhada na chaleira, pôs a mão no bolso, tirou um maço de notas e entregou ao médico. O maço continha exatamente $500, todas as economias do rapaz da farmácia. O médico lhe deu então um pedaço de papel no qual estava escrita uma fórmula secreta. As palavras naquele pedaço de papel valiam o peso em ouro de um rei. Mas não para o médico. Essas palavras mágicas eram necessárias para fazer a chaleira ferver, mas nem o médico, nem o jovem imaginavam que fortunas fabulosas sairiam daquela chaleira. O velho médico estava feliz por vender seu produto por $500.
Com o dinheiro, ele pagaria suas dívidas e teria paz de espírito. O jovem farmacêutico estava arriscando muito, jogando ali todo o dinheiro que juntou na vida em um pedaço de papel e uma chaleira velha. Ele jamais sonhou que o investimento faria aquela chaleira transbordar de ouro, melhor do que a lâmpada de Aladim. O que o jovem da farmácia realmente comprou foi uma ideia. A chaleira velha, a colher de pau e a mensagem secreta no pedaço de papel foram meros detalhes. O estranho desempenho do produto da chaleira começou a virar realidade depois que o novo dono misturou a fórmula secreta, um ingrediente sobre o qual o velho médico nada sabia. Leia essa história atentamente e teste sua imaginação. Veja se consegue descobrir o que foi que o jovem adicionou à fórmula secreta que fez a chaleira transbordar de ouro. Lembre-se que essa não é uma história das 1001 noites. O que está sendo narrado aqui são os fatos que podem ser mais estranhos que a ficção, mas são fatos que começaram com uma ideia. Vejamos quais foram as enormes fortunas que esta ideia produziu. Ela já pagou e continua pagando verdadeiras fortunas a homens e mulheres no mundo inteiro que distribuem o conteúdo da chaleira a milhões de pessoas. A velha chaleira é hoje uma das maiores consumidoras mundiais de açúcar, propiciando deste modo empregos fixos e a milhares de pessoas que se dedicam ao cultivo da cana e ao refino e ao marketing do açúcar. A velha chaleira emprega um exército de gerentes, estenógrafos, redatores e publicitários em todos os Estados Unidos. Ela deu fama e fortuna a inúmeros designers que criaram ilustrações magníficas para vender o produto. A velha chaleira transformou uma pequena cidade do sul dos Estados Unidos na capital empresarial da região, onde ela agora ajuda, direta ou indiretamente, todas as empresas e quase todos os residentes da cidade. A influência dessa ideia hoje beneficia todos os países civilizados do mundo, despejando um fluxo contínuo de ouro em todos os que nela tocam. O ouro procedente desta chaleira construiu e ainda mantém uma das faculdades mais importantes da região sul, onde milhares de pessoas recebem um treinamento fundamental para o sucesso. A velha chaleira também propiciou várias outras coisas maravilhosas. Durante toda a depressão, enquanto fábricas, bancos e armazéns faliam e fechavam a porta, o dono dessa chaleira encantada seguiu em frente, dando emprego permanentemente a um verdadeiro exército de homens e mulheres no mundo inteiro e pagando porções extras de ouro aos que há muito tempo botaram fé na ideia. Se o conteúdo daquela chaleira velha falasse, contaria histórias emocionantes de todas as línguas, histórias de amor, histórias de negócios e histórias de profissionais que são estimulados por ela todos os dias. Esse autor conhece pelo menos uma das histórias, pois ele foi parte dela. E tudo começou num lugar não muito distante de onde o jovem da farmácia comprou a chaleira. Foi ali que conheci minha esposa e foi ela quem me falou pela primeira vez da chaleira encantada. Foi o produto daquela chaleira que bebemos quando lhe pedi para se unir a mim, na felicidade e na tristeza. Agora que você sabe que o conteúdo da chaleira encantada é uma bebida conhecida no mundo inteiro, é justo declarar que a cidade natal da bebida me deu uma mulher e que a bebida estimula o pensamento sem fazer uso de substâncias entorpecentes. E assim serve como um refresco mental que este autor precisa consumir para trabalhar bem. Quem quer que você seja, onde quer que você viva, ou seja lá qual for a sua profissão, cada vez que você vir as palavras Coca-Cola, lembre-se de que esse imenso império de dinheiro
e poder nasceu de uma única ideia e que o misterioso ingrediente que o jovem da farmácia Asa Candler misturou à fórmula secreta foi a imaginação. Pare um pouco e pense nisso. Lembre-se também de que os 13 passos para a riqueza descritos nesse livro foram os meios pelos quais a influência da Coca-Cola foi estendida a todas as cidades, aldeias e encruzilhadas do mundo. E que qualquer ideia que você crie, que seja boa e meritória como a Coca-Cola, tem a possibilidade de repetir a trajetória magnífica desta bebida. Portanto, é perfeitamente verdadeiro dizer que pensamentos são coisas e que seu campo de atuação é o mundo inteiro. O que eu faria se tivesse $1 milhão? Essa história comprova a verdade daquele velho ditado: onde houver vontade, haverá um caminho. Quem me contou foi meu querido educador e clérigo, o falecido Franklin W. Gonçalves, que começou suas pregações nos cortiços da zona sul de Chicago. Enquanto o Dr. Gonçalves fazia a faculdade, percebeu muitas falhas no sistema de saúde, no sistema educacional, que ele achava ser capaz de corrigir se fosse reitor de uma faculdade. O desejo mais profundo dele era se tornar o diretor de uma instituição de ensino, onde os jovens aprendessem fazendo. Ele preparou a mente para organizar uma nova faculdade onde poderia pôr as ideias em prática, sem que os métodos mais ortodoxos de ensino fossem um obstáculo. Mas para dar vida ao projeto, ele precisava de $1 milhão. Como é que ele poderia pôr as mãos nessa quantia formidável de dinheiro? Esta era uma pergunta que ocupava a maior parte dos pensamentos desse jovem e ambicioso pregador. Mas, aparentemente, ele não conseguia fazer progresso. Toda noite ele levava esse pensamento para a cama, acordava com ele de manhã, carregava-o consigo onde quer que fosse, ficava revirando-o na cabeça até que se tornasse uma obsessão que o consumia. $1 milhão é muito dinheiro. Ele sabia disso e também sabia que a única limitação que nós temos é a que criamos na cabeça. Como era filósofo, além de pároco, o Dr. Gonçalves sabia, como todos os que são bem-sucedidos na vida, que um objetivo bem definido é o ponto de partida de onde todos têm que começar. Ele sabia também que um propósito bem definido ganha vida, ânimo e poder quando é apoiado num desejo ardente para produzir esse objetivo. Ele conhecia todas essas grandes verdades, mas não sabia como pôr as mãos em $1 milhão. Ah, sim, essa ideia é muito boa, mas não vou poder fazer nada com ela, porque eu nunca vou conseguir o dinheiro que tanto preciso. É exatamente assim que a maioria das pessoas pensa, mas não foi isso que o Dr. Gonçalves falou. O que ele falou e o que ele fez é tão importante que agora eu passo a palavra a ele. Um sábado à tarde eu estava na minha sala pensando nos meios ao meu alcance para levantar dinheiro para pôr os meus planos em ação. Durante 2 anos eu andei pensando, mas não tinha feito nada além de pensar. Tinha chegado a hora de entrar em ação. Naquele momento decidi que iria obter $1 milhão em uma semana. Como? Não me preocupei com isso. O mais importante foi a decisão de conseguir o dinheiro dentro de um prazo específico. E eu quero dizer que, no momento em que tomei essa decisão definitiva, um sentimento estranho de certeza tomou conta de mim, de um jeito que eu nunca havia experimentado antes. Alguma coisa dentro de mim parecia dizer: por que você não tomou essa decisão mais cedo? O dinheiro já estava ali esperando há muito tempo. E aí as coisas começaram a acontecer depressa. Eu liguei para os jornais e avisei que daria um sermão na manhã seguinte, intitulado O que eu faria com $1 milhão. Comecei a trabalhar no sermão imediatamente, mas tenho que dizer que,
com toda a franqueza que não foi uma tarefa difícil, porque eu já vinha preparando esse sermão há quase 2 anos. Era quase parte de mim. Muito antes da meia-noite, eu já tinha terminado o texto. Fui para a cama e dormi com uma sensação de confiança, porque já podia me ver na posse de $1 milhão. Na manhã seguinte, acordei cedo, fui ao banheiro, li o sermão e então me ajoelhei e pedi que meu sermão chamasse a atenção de alguém e que pudesse me fornecer dinheiro. Enquanto eu estava rezando, voltei a ter aquela sensação de confiança de que o dinheiro viria. Na minha empolgação, acabei saindo sem levar o sermão e só fui perceber isso quando já estava no púlpito, prestes a começar. Não dava mais para voltar em casa e foi uma verdadeira bênção eu não ter voltado. Em vez disso, minha própria mente subconsciente forneceu todo o material de que eu precisava. Quando me levantei para fazer minha pregação, fechei os olhos e pus meu coração e minha alma nos meus sonhos. Eu não só falei para a plateia, mas acho que também falei com Deus. Falei o que eu faria com $1 milhão se aquela quantia chegasse às minhas mãos. Descrevi o plano que tinha para organizar uma grande instituição de ensino, onde os jovens aprenderiam a fazer coisas práticas, ao mesmo tempo em que desenvolvessem a mente. Quando terminei e me sentei, um homem se levantou devagar do lugar dele, na antepenúltima fila, e veio até o púlpito. Fiquei pensando no que ele iria fazer. Ele chegou ao púlpito e falou: Reverendo, gostei do sermão. Acredito que o senhor possa fazer tudo o que disse que faria se tivesse $1 milhão. Para provar que acredito no senhor e no seu sermão, se vier ao meu escritório amanhã pela manhã, eu lhe darei seu $1 milhão. Meu nome é Phillips Arnold. O jovem Gonçalves foi ao escritório do Dr. Arnold e recebeu $1 milhão. Com o dinheiro, ele fundou a Arnold Institute of Technology. É mais dinheiro do que a maioria dos párocos vê a vida inteira. No entanto, o impulso de pensamento que o apoiava foi criado em uma fração de minuto na cabeça do jovem pregador. O $1 milhão necessário surgiu como resultado de uma ideia. Por trás da ideia estava o desejo que o jovem Gonçalves vinha acalentando na mente havia 2 anos. Observe este importante fato. Ele conseguiu dinheiro 36 horas depois de ter tomado a decisão definitiva na mente de que conseguiria e de ter criado um plano definido para obtê-lo. Não havia nada de novo ou de único nos pensamentos vagos que o jovem Gonçalves até então nutria sobre o dinheiro e a vaga expectativa de consegui-lo. Muita gente cultiva o mesmo tipo de pensamento antes e depois dele, mas havia algo de muito singular e diferente na decisão que ele tomou naquele memorável sábado, quando deixou os pensamentos vagos para trás e disse com firmeza: eu vou conseguir esse dinheiro em uma semana. Deus parece se pôr ao lado da pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a conseguir. Além disso, o princípio por meio do qual o Dr. Gonçalves conseguiu $1 milhão continua vivo e a seu dispor. Essa lei universal vale tanto hoje como no dia em que o jovem pastor a utilizou com tamanho sucesso. Este livro descreve passo a passo os 13 elementos dessa grande lei e sugere como eles podem ser utilizados. Observe que Asa Candler e o Dr. Frank Gonçalves tinham uma característica em comum. Os dois conheciam a verdade absoluta de que as leis podem ser transformadas em realidade através do poder de um objetivo definido.
juntamente com planos bem traçados. Se você for um daqueles que acreditam que o trabalho duro e honesto por si só irá lhe trazer riqueza, enterre esse pensamento, porque ele não é verdadeiro. A riqueza, quando vem em grande quantidade, nunca é resultado de trabalho duro. A riqueza vem quando vem em resposta a pedidos bem definidos, baseados na aplicação de princípios específicos e não por acaso ou sorte. Falando de maneira geral, uma ideia é um impulso de pensamento que impele a ação por um apelo feito à imaginação. Todos os grandes vendedores sabem que as ideias podem ser vendidas quando os produtos não conseguem ser. Os vendedores comuns não sabem disso e por isso são apenas comuns. Um editor de livros de 5 centavos descobriu uma coisa que deveria valer muito para os demais editores. Ele descobriu que muita gente compra os títulos e não o conteúdo em si dos livros. Simplesmente mudando o título de um livro que não estava tendo saída, as vendas daquele livro dispararam para 1 milhão de exemplares. O miolo do livro não sofreu qualquer alteração. Ele apenas tirou a capa com um título que não estava vendendo e trocou por uma nova, que tinha maior valor de bilheteria. Por mais simples que possa parecer, isso é uma ideia e foi fruto da imaginação. Não há um preço padrão para as ideias. Quem cria é que dá seu próprio preço e, se for esperto, vai conseguir. A indústria do cinema criou toda uma leva de milionários. A maioria deles não sabia criar uma ideia, mas tinha a imaginação para reconhecer as ideias quando as vissem. A próxima leva de milionários vai sair do rádio, que até agora não se caracteriza por ter homens de grande imaginação. O dinheiro será ganho por aqueles que descobrirem como criar programas de rádio melhores e que tenham imaginação suficiente para reconhecer o mérito e que deem aos ouvintes uma chance de lucrar com isso. O patrocinador, aquela pobre vítima que hoje paga os custos de todo o entretenimento dos programas de rádio, logo vai começar a notar a importância das ideias e pedir algo mais em troca do dinheiro. Quem atender a esse anseio do patrocinador e fornecer programas que prestem algum serviço útil é que vai enriquecer na nova indústria. Os cantores e os comunicadores de fala macia que agora poluem o ar com ironias e piadinhas bobas vão sair de cena e serão substituídos por artistas de verdade, que interpretem programas cuidadosamente planejados, destinados a atender às mentes humanas, além de fornecer entretenimento. Aqui está um enorme campo aberto de oportunidades, protestando para não ser mais destroçado pela falta de imaginação e implorando para ser salvo a qualquer preço. O que o rádio precisa, acima de tudo, é de novas ideias. Se esse novo campo de oportunidade intrigá-los, talvez você tire algum lucro da sugestão de que, para fazer sucesso, o criador dos programas de rádio do futuro precisará encontrar maneiras práticas de converter ouvintes em compradores. Além disso, o produtor bem-sucedido dos programas de rádio do futuro precisará afinar suas características para que eles realmente exerçam algum efeito sobre o público. Os patrocinadores estão cada vez mais ressabiados na hora de comprar conversa fiada, cheia de afirmações vazias. Eles querem e no futuro vão exigir provas incontestes de que o programa, o bullshit, não só conta as piadas mais engraçadas, mas que o humorista que conta as piadas sabe vender os produtos. Outra coisa que as pessoas que pensam em entrar nesse ramo devem entender é que a propaganda no rádio vai ser gerenciada por um grupo totalmente novo de publicitários,
bem diferente dos veteranos que cuidam da publicidade em jornais e revistas. Esses veteranos da publicidade não sabem ler os modernos textos de rádio porque foram educados para ver suas ideias. A nova técnica radiofônica requer pessoas que saibam interpretar as ideias de um texto no formato sonoro. Este autor precisou trabalhar duro um ano inteiro e gastar milhares de dólares para aprender isso. Nesse momento, o rádio está naquele ponto em que o cinema estava quando os cachos de Mary Pickford apareceram na tela pela primeira vez. Há muito espaço no rádio para os que forem capazes de produzir ou reconhecer boas ideias. Se este último comentário sobre as oportunidades no rádio não bastou para botar sua fábrica de ideias para funcionar, então é melhor esquecer, porque suas oportunidades estarão em outro campo. Mas se o comentário lhe deixou minimamente intrigado, então investigue um pouco mais e poderá encontrar a ideia que tanto procura para dar vazão à sua carreira. Nunca se deixe desanimar pelo fato de não ter experiência no ramo. Andrew Carnegie sabia muito pouco sobre a fabricação do aço. Ele mesmo disse isso, mas aplicou 2 princípios descritos neste livro e o negócio da siderurgia lhe rendeu uma fortuna. A história de toda grande fortuna começou no dia em que um criador de ideias e um vendedor de ideias se juntaram e passam a trabalhar em harmonia. Carnegie se cercou de homens que sabiam fazer tudo o que ele não sabia. Homens que geravam ideias, homens que colocavam as ideias em operação e tornou a si mesmo e aos outros muito ricos. Milhões de pessoas passam a vida esperando por um golpe de sorte. Talvez um golpe de sorte possa trazer uma oportunidade a alguém, mas o mais seguro é não depender da sorte. Foi um golpe favorável que me rendeu a maior oportunidade da vida, mas precisei dedicar 25 anos de esforço persistente para que essa oportunidade se transformasse num ativo. Meu golpe de sorte foi a chance de conhecer e obter a cooperação de Andrew Carnegie. Na ocasião, Andrew Carnegie semeou na minha mente a ideia de organizar os princípios dos grandes realizadores numa filosofia de sucesso. Milhares de pessoas lucraram com as descobertas feitas nesses 25 anos de pesquisa e várias fortunas foram acumuladas com a aplicação dessa filosofia. O começo foi simples, uma ideia que qualquer um poderia ter tido. O golpe de sorte veio por meio de Carnegie, mas o que dizer da determinação, do propósito bem definido, do desejo de alcançar uma meta e de um esforço persistente ao longo de 25 anos. Não foi exatamente um desejo comum que sobreviveu às decepções, à falta de incentivo, às críticas, às derrotas temporárias e a lembrança constante de que eu estava perdendo muito o meu tempo. Foi um desejo ardente, uma obsessão. Quando a ideia foi plantada na minha mente pelo Sr. Andrew Carnegie, ela foi treinada, cuidada e atiçada para se manter viva. Gradualmente, a ideia se tornou um gigante com poder próprio e ela que me treinou, cuidou de mim e me dirigiu. Ideias são assim mesmo. Primeiro você dá vida, ação e orientação a elas. Então, elas ganham um poder autônomo e deixam de lado toda a oposição. Ideias são forças intangíveis, mas têm mais poder do que os cérebros das pessoas que as fazem nascer. Dispõem de todo o poder para continuar vivendo, mesmo depois de o cérebro que as criou ter virado pó.
Veja, por exemplo, o poder do cristianismo. Tudo começou com uma ideia simples nascida no cérebro de Cristo. O principal mandamento era: trate os outros como gostaria que os outros lhe tratassem. Cristo voltou à fonte de onde saiu, mas a ideia dele continua em ação. Um dia, ela poderá crescer e ganhar vida própria, e aí sim terá realizado o desejo mais profundo de Cristo. É uma ideia que vem se desenvolvendo há apenas 2000 anos. Dê tempo a ela. O sucesso não exige explicação. O fracasso não dá margem para desculpas. Capítulo 7. Planejamento organizado. A cristalização do desejo em ação. O 6º passo para a riqueza. Você já aprendeu que tudo aquilo que a pessoa cria ou adquire começa na forma de um desejo e que na primeira etapa da viagem, do abstrato para o concreto, o desejo é levado à oficina da imaginação, onde os planos para essa transição são gerados e organizados. No capítulo 2, você recebeu instruções para dar 6 passos práticos e específicos como sua primeira tarefa para transformar esse desejo num equivalente monetário. Um desses passos é a criação de um plano ou planos bem definido pelo qual essa transformação possa acontecer. E agora você receberá instruções sobre como criar planos práticos. Então são as seguintes. Letra A. Una-se a um grupo com quantos integrantes forem necessários para você criar e pôr em prática o seu plano ou planos para a acumulação de riqueza, utilizando o princípio da mente mestra descrito mais adiante. Seguir essa instrução é absolutamente fundamental, não menospreze isso. Letra B. Antes de formar sua aliança de mente mestra, decida que vantagens e benefícios você poderá oferecer aos membros do grupo em troca da cooperação que eles lhe trarão. Ninguém vai trabalhar indefinidamente sem algum tipo de pagamento. Nenhuma pessoa inteligente pediria ou esperaria que outra trabalhasse para ela sem alguma forma de retribuição, embora ela nem sempre ocorra em termos financeiros. Letra C. Procure encontrar com seu grupo de mente mestra pelo menos 2 vezes por semana, se possível mais, até ter aperfeiçoado o plano necessário ou planos para sua acumulação de riqueza. Letra D. Mantenha uma harmonia perfeita com todos os membros do seu grupo de mente mestra. Se essa instrução não for seguida ao pé da letra, pode contar com seu fracasso. O princípio da mente mestra não será alcançado se não houver perfeita harmonia entre vocês. Tenha em mente também os seguintes fatos. Primeiro, você está se dedicando a um empreendimento que é da maior importância em sua vida. Para ter certeza absoluta do sucesso, seus planos têm que ser impecáveis. Segundo, você precisa contar com a experiência, a educação, os talentos e a imaginação de outras mentes. Isso é coerente com os métodos seguidos por todas as pessoas que acumularam uma grande fortuna. Nenhum indivíduo isolado dispõe de experiência, educação, talento e conhecimento suficientes para garantir a acumulação de uma grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. Todo plano que você adotar em suas tentativas de acumular riqueza precisa ser uma criação coletiva, sua e de todos os membros do seu grupo de mente mestra. Você pode até criar seus próprios planos, mas certifique-se de que eles sejam conferidos e aprovados pelos demais membros. Se o primeiro plano que você adotar não funcionar adequadamente, substitua-o por um novo.
Se esse também não vingar, troque-o por outro, e assim por diante, até encontrar um plano que funcione. É nessa hora que a maioria das pessoas fracassa, porque não tem persistência de criar novos planos para substituir os que não deram certo. A pessoa mais inteligente da face da terra não irá conseguir acumular dinheiro nem fazer qualquer outra coisa se não tiver planos práticos e viáveis. Guarde isso sempre na memória e na hora em que um plano falhar, lembre-se de que uma derrota temporária não é um fracasso permanente. Isso significa que seu plano não foi bem elaborado, apenas isso. Então comece de novo. Thomas Alva Edison fracassou 10.000 vezes antes de encontrar a combinação perfeita para a lâmpada incandescente. Ou seja, ele se deparou com 10.000 fracassos temporários antes de ver seus esforços recompensados. Uma derrota temporária só deve significar uma coisa: a certeza de que deu algo errado com seu plano, a certeza de que há algo errado com ele. Milhões de pessoas levam uma vida pobre e infeliz porque não contam com um plano com o qual possam acumular uma fortuna. Henry Ford acumulou uma fortuna não porque tinha um intelecto superior, mas porque elaborou e seguiu um plano que se mostrou correto. Poderíamos apontar para 1.000 pessoas que receberam uma educação melhor que a de Ford, mas que viveram a vida na pobreza porque não contavam com um plano adequado para a acumulação de dinheiro. Suas realizações não serão maiores que os seus planos e eles precisam ser bem feitos. Isso pode parecer um axioma, mas é verdade. Samuel Insull perdeu uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares porque seus planos não eram bem feitos. A depressão obrigou o Sr. Insull a mudar o planejamento e a mudança ocasionou uma derrota temporária porque os planos não foram bem elaborados. Insull é hoje um senhor de idade, talvez por isso aceite o fracasso em vez de uma derrota temporária. Mas se a vida dele se transformar num fracasso, é porque lhe faltou o fogo da perseverança para reconstruir os planos. Ninguém é derrotado até desistir na própria cabeça. Esse fato será repetido muitas vezes porque é muito fácil pedir a conta ao primeiro sinal de derrota. James J. Will se viu diante de uma derrota temporária na primeira vez que tentou levantar capital suficiente para construir uma ferrovia ligando o leste ao oeste. Mas ele conseguiu transformar a derrota em vitória se valendo de novos planos. Henry Ford teve uma derrota temporária, não só em seu início na indústria automobilística, mas também depois de já ter progredido bastante. Ele elaborou então um novo plano e marchou para a vitória. Nós vemos a vida de pessoas que acumularam grandes fortunas, mas geralmente só reconhecemos os triunfos sem perceber as derrotas temporárias que elas tiveram que superar antes de chegar lá. Nenhum seguidor dessa filosofia pode esperar realisticamente acumular uma fortuna sem passar por algumas derrotas temporárias. Quando uma derrota ocorrer, aceite como um sinal de que seus planos não eram perfeitos, reescreva-os e parta outra vez em direção ao objetivo tão cobiçado. Se perder, é porque desistiu antes de alcançar a meta. Quem desiste nunca vence e um vencedor nunca desiste. Sublinhe esta frase, reescreva num pedaço de papel com letras garrafais e prenda-o num lugar onde você o veja toda noite antes de dormir e todo dia antes de ir trabalhar. Quem desiste
nunca vence e um vencedor nunca desiste. Quando for escolher os integrantes da sua mente mestra, tente escolher pessoas que não sucumbam facilmente à derrota. Há pessoas que acreditam totalmente que só dinheiro é capaz de gerar mais dinheiro. Isso não é verdade. É pelo desejo transformado em equivalente financeiro por meio dos princípios aqui descritos que o dinheiro realmente é feito. O dinheiro, propriamente dito, não é nada além de matéria inerte. Ele não se mexe, ele não pensa, ele não fala, mas é capaz de escutar quando uma pessoa o chama. Planejando a venda de serviços. O restante deste capítulo irá descrever as maneiras de vender serviços profissionais. As informações aqui relatadas vão ser de utilidade prática a qualquer pessoa que tenha algum tipo de serviço para vender, mas será de valor inestimável para os que aspiram à liderança nos respectivos ramos de atividade. Um planejamento inteligente é fundamental para se obter sucesso em qualquer empreendimento destinado à acumulação de riqueza. Aqui serão encontradas instruções detalhadas para aqueles que precisam começar a acumular riqueza pela venda de algum serviço. Talvez seja promissor saber que quase todas as grandes fortunas começaram com alguma forma de remuneração por serviços prestados ou com a venda de uma ideia. Afinal, o que mais, além de ideias e serviços profissionais, poderiam oferecer uma pessoa desprovida de posse em troca de dinheiro? Falando de maneira muito geral, há dois tipos de pessoas neste mundo. Uma são as líderes e as outras seguidoras. Decida de início se deseja ser um líder na profissão ou se quer continuar como seguidor. A diferença na remuneração é enorme. Um seguidor não pode realisticamente esperar receber o mesmo que um líder, embora muitos seguidores esperem exatamente isso. Não é nenhuma desgraça ser um seguidor. Por outro lado, não há muito mérito em ser um seguidor por muito tempo. A maioria dos grandes líderes começou seguindo alguém. São pessoas que se tornaram grandes líderes porque foram seguidores inteligentes. Com poucas exceções, a pessoa que não consegue seguir um líder de maneira inteligente não consegue se tornar um líder eficiente. A pessoa que consegue seguir um líder da maneira mais eficaz é geralmente aquela que se torna um líder mais rapidamente. Um seguidor inteligente dispõe de muitas vantagens, entre elas a de adquirir os conhecimentos do líder. Os grandes atributos da liderança. Os fatores mais importantes para a liderança são os seguintes: coragem inflexível. Baseado no conhecimento que se tem de si mesmo e da profissão, nenhum seguidor quer ser dominado por um líder desprovido de coragem ou de autoconfiança. Nenhum seguidor inteligente vai ser dominado por muito tempo por um líder assim. Autocontrole. A pessoa que não consegue se controlar também não consegue controlar os outros. O autocontrole é um exemplo incrível para pessoas que as mais inteligentes irão copiar. 3. Um senso de justiça apurado. Se não tiver um bom senso de justiça, nenhum líder conseguirá comandar e obter o respeito dos seguidores. 4. Decisões bem definidas. A pessoa que hesita na hora da decisão mostra que não está seguro de si mesmo e não tem êxito na hora de liderar os outros. 5. Planos bem definidos. O líder bem-sucedido precisa planejar seu trabalho e se ater ao planejamento. Um líder que se move pelo achômetro, sem planos práticos e objetivos, pode ser comparado a um barco sem leme. Mais cedo ou mais tarde vai acabar nas pedras. 6.
hábito de fazer mais do que aquilo para que é pago. Uma das punições que os líderes sofrem é a necessidade de fazer mais do que o exigem dos seguidores. 7. Uma personalidade agradável. Uma pessoa relapsa e descuidada não pode ser um líder bem-sucedido. A liderança exige respeito. Os seguidores não vão respeitar um líder que não tenha uma personalidade extremamente agradável, simpatia e compreensão. O líder bem-sucedido precisa simpatizar com os seguidores. Além do mais, tem que ter uma compreensão deles e de seus problemas. 9. Domínio dos detalhes. A liderança bem-sucedida exige o domínio dos detalhes da situação. 10. Disposição de assumir completamente a responsabilidade. O líder bem-sucedido precisa estar disposto a assumir a mais completa responsabilidade pelos erros e defeitos dos seguidores. Se tentar se livrar dessa responsabilidade, não vai continuar como líder por muito tempo. Se um dos seguidores cometer um erro e se mostrar incompetente, o líder vai ter que admitir que foi ele que falhou. 11. Cooperação. O líder bem-sucedido precisa entender e aplicar o princípio do esforço cooperativo e ser capaz de induzir seus seguidores a fazer o mesmo. A liderança exige poder e o poder exige cooperação. Há 2 tipos de liderança. A primeira, e de longe a mais eficaz, é a liderança pelo consenso, que conta com a simpatia dos seguidores. A segunda é a liderança pela força, que não conta com o consentimento ou a simpatia dos seguidores. A história está repleta de exemplos de que a liderança pela força não consegue durar muito tempo. A queda e o desaparecimento de reis e ditadores é emblemática. Mostra que as pessoas não vão seguir uma liderança forçada indefinidamente. O mundo acabou de entrar numa nova era de relação entre líderes e liderados que claramente exige uma nova espécie de liderança no comércio e na indústria. Os que pertencem à velha escola de liderança pela força precisam conhecer essa nova forma de comandar pela cooperação ou serão relegados à fila dos seguidores. Para esses não há outro caminho. A relação entre patrões e empregados ou entre líderes e liderados no futuro será de cooperação mútua baseada numa divisão equitativa dos lucros da empresa. No futuro, as relações entre patrões e empregados vão ser mais parecidas com a de uma parceria do que foram no passado. Napoleão Bonaparte, o Kaiser, Guilherme da Alemanha, o czar da Rússia e o rei da Espanha são exemplos de liderança pela força. O tempo deles já passou. Não é preciso muito trabalho para apontar os protótipos deles nas lideranças comercial, financeira e sindical dos Estados Unidos, recentemente destronadas ou marcadas para partir. A liderança pelo consentimento dos liderados é a única que irá se manter. As pessoas podem se ver obrigadas a seguir temporariamente um líder que as domina pela força, mas não a fazer isso deliberadamente. A nova onda da liderança vai abraçar os 11 fatores citados neste capítulo, entre outros. A pessoa que fizer deles a base para a liderança vai encontrar inúmeras oportunidades em qualquer ofício ou profissão. A depressão se prolongou em larga medida porque o mundo não dispunha de uma liderança nesse novo estilo. No final da depressão, a demanda por pessoas que tenham competência para aplicar esse novo tipo de liderança vai exceder em muito a oferta. Alguns dos velhos líderes irão se emendar e se adaptar à nova forma de liderança, mas, de maneira geral, o mundo vai ter que encontrar novas pessoas com essa capacidade.
E essa necessidade pode ser a sua oportunidade. As 10 maiores causas do fracasso na liderança. Agora vamos ver os maiores defeitos dos líderes que fracassam, porque é fundamental saber o que não fazer, tanto quanto o que fazer. 1. Inabilidade para organizar os detalhes. A liderança eficiente exige uma habilidade para organizar e dominar os detalhes. Nenhum líder autêntico é ocupado demais para fazer qualquer coisa que se exija da posição de líder. Quando uma pessoa líder ou liderado afirma que está ocupado demais para mudar de planos ou dar atenção a uma emergência, está na verdade admitindo a incompetência. O líder bem-sucedido precisa dominar todos os detalhes ligados ao cargo. Isso significa, evidentemente, que ele tem que se habituar a delegar os detalhes aos bons assistentes. 2. Falta de humildade na hora de prestar o serviço. Os líderes verdadeiramente grandes estão sempre dispostos, quando necessário, a fazer qualquer tipo de trabalho que pediriam outra pessoa para fazer. O maior de vocês deverá ser o servente de todos. É uma verdade que todo líder competente deverá observar e respeitar. 3. Esperar ser pago pelo que sabem, em vez daquilo que fazem com o que sabem. O mundo não paga as pessoas pelo que elas sabem, paga pelo que elas fazem ou levam os outros a fazer. 4. Medo da concorrência dos seguidores. O líder que teme que um dos liderados possa vir a tomar seu lugar vai acabar perdendo mesmo o posto, mais cedo ou mais tarde. O líder competente treina substitutos para quem ele possa delegar ao critério dele qualquer detalhe do cargo. É só assim que um líder poderá se multiplicar e se preparar para estar em muitos lugares e dar atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. É uma verdade eterna que as pessoas recebem mais dinheiro para fazer os outros trabalharem do que elas poderiam ganhar com o próprio esforço. Um líder eficiente pode, pelo conhecimento que tem da profissão e pela personalidade magnética, aumentar imensamente a eficiência dos outros e induzi-los a prestar um serviço melhor do que prestariam sem a ajuda dele. 5. Falta de imaginação. Sem imaginação, o líder é capaz de entender as emergências. Sem imaginação, o líder é incapaz de atender às emergências e criar planos para guiar as pessoas com eficiência. 6. Egoísmo. O líder que toma para si a glória pelo trabalho dos seguidores, com certeza vai se deparar com o ressentimento deles. O líder realmente grandioso não se vangloria. Fica contente em ver as honras, quando devidas, serem dadas aos liderados, porque sabe que a maioria das pessoas vai trabalhar mais duro por um elogio ou pelo reconhecimento do que somente pelo dinheiro. 7. Intemperança. Os seguidores não respeitam um líder destemperado. Além do mais, a intemperança destrói a resistência e a vitalidade dos que nela se afundam. 8. Falta de lealdade. Talvez esse defeito devesse estar no princípio da lista. O líder que não é leal aos investidores ou aos sócios, a quem quer que esteja acima ou abaixo dele, não vai se manter na liderança por muito tempo. A deslealdade faz com que alguém fique marcado como sendo inferior e atrai um merecido desprezo. A falta de lealdade é uma das maiores causas do fracasso em todas as profissões. 9. ênfase na autoridade da liderança. O líder eficiente lidera pelo incentivo, sem tentar implantar um medo no coração dos liderados. O líder que tenta pressionar os seguidores através da autoridade entra na categoria da liderança pela força. Alguém que é um líder de verdade não vê necessidade de alardear esse fato, a não ser pela própria conduta, simpatia, compreensão, justiça e demonstração de que conhece o próprio trabalho. 10.
ênfase no título. O líder competente não precisa de um título para ganhar o respeito dos seguidores. A pessoa que alardeia muito o próprio título geralmente tem pouco mais o que enfatizar. As portas da sala do verdadeiro líder estão sempre abertas para quem quiser entrar e o lugar não tem formalidades ou ostentação. Estas são algumas das causas mais comuns para o fracasso de uma liderança. Qualquer uma destas falhas é indicadora suficiente de um fracasso. Estude esta lista com maior carinho se desejar ser um líder e certifique-se de não cometer nenhum desses erros.